Hoje nós vamos começar a falar sobre a Idade Moderna, né? O período que vai do século XV ao século XVIII. Bem, antes a gente tem que lembrar um pouco sobre a Idade Média, aquele período, como já falamos, de 1000 anos, né? Do século V ao século XV. No século XV começa a surgir na Europa uma nova visão de mundo, baseada no pensamento e na influência da antiguidade clássica, né? O pensamento greco-romano, é o chamado Renascimento, um novo modo de pensar nas artes, nas ciências e na religião. Durante a Europa medieval, o clero, né, os padres, bispos, arcebispos, cardeais e papa, né, dominavam as escolas e as universidades. Havia universidades por toda a Europa, mas a visão nessas universidades era uma visão teocêntrica, ou seja, Deus é o centro de todas as explicações necessárias para o ser humano. A verdade estava nas Escrituras, na Bíblia, né? Mas, a partir das transformações do século XI na Europa, como urbanização, comércio, enriquecimento da burguesia, muito disso em decorrência das chamadas cruzadas, né? Que se dá com o crescimento das feiras, dos burgos e dos burgueses, né? Comerciantes, banqueiros, tá? Isso se começa a haver uma modificação no pensamento da Europa, uma valorização da história, da filosofia, da literatura, da retórica e da matemática. O Renascimento surge com mais força inicialmente na Itália, nos séculos XIV e XV. Por que na Itália? Porque lá haviam duas cidades-estados, Gênova e Veneza, que cresceram muito comercialmente com as cruzadas. Gênova e Veneza davam todo o apoio comercial para manter as expedições militares das cruzadas pelo Mediterrâneo até a Terra Santa, Jerusalém. Então essas cidades crescem, se enriquecem e surge uma burguesia muito rica e próspera em Gênova e Veneza. Essa elite econômica e política dessas duas cidades passam a ter uma nova visão de mundo. Tá? Eles tomam contato com os filósofos, tanto muçulmanos quanto com os filósofos do decadente Império Bizantino, que cai em 1498 com a invasão dos turcos otomanos e recebe muita influência do pensamento da Grécia e de Roma, os escritos de Grécia e Roma, os filósofos de Grécia e Roma, a arte de Grécia e de Roma, o chamado humanismo. O que é o humanismo? O homem passa a ser o centro das explicações do universo do pensamento. O homem, a partir da razão, da investigação, do raciocínio lógico, passa a explicar os fenômenos da natureza. Todos os fenômenos da natureza a partir da razão. Muda, né, o pensamento na Europa. O antropocentrismo, ou seja, antropo, homem, centro de tudo, né, a partir da observação e experimentação, passa a gerar uma série de invenções artísticas, técnicas, né? na pintura, na escultura, na arquitetura, nas invenções práticas. Os principais representantes da matemática, da física, da astronomia foram o Nicolau Copérnico, que desenvolveu o pensamento do heliocentrismo, em que o Sol é o centro do universo, Johannes Kepler, da astronomia, que desenvolve o pensamento ou a explicação das rotações, né, entre os planetas, Galileu Galilei na física, Paracelso na medicina, que desenvolve muitos conhecimentos na medicina. E isso foi muito ajudado por uma invenção técnica muito importante para divulgar essas ideias, pelo alemão Johannes Gutenberg. Em 1450, ele inventa uma máquina de imprensa. Até então, na Europa medieval, os livros eram feitos pela cópia das mãos dos monges, né? Monges copistas. Então o livro era para poucos e eram dominados pela Igreja Católica, né? Pelas universidades católicas. Com a imprensa passa a se imprimir livros em grande quantidade e a possibilidade de divulgar outras ideias, as ideias do iluminismo.
todos esses cientistas, artistas, né, físicos, foram perseguidos pela igreja. A igreja tinha muita censura em relação a novos pensamentos. E muitos deles foram presos, julgados e condenados no tribunal da Inquisição. Eram queimados em fogueiras. Tá? Na arte, o Renascimento tem vários representantes, tanto na literatura, né, quanto nas artes visuais. Né? Na literatura, o mais famoso é o inglês Shakespeare. Né? E nas artes visuais, principalmente os artistas italianos, né? Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, Tiziano, El Greco, na Espanha, Jan van Eyck, na Holanda, né? Nos Países Baixos. Esses representantes artísticos, né? Eles eram financiados pelos chamados mecenas. Quem eram os mecenas? Eram os ricos comerciantes e banqueiros da Itália ou da Europa, né, que adotavam, financiavam artistas de todo tipo para enaltecer o seu poder, o poder do seu dinheiro. Então, muitos palácios, igrejas, museus, né, música, pinturas, arquitetura, escultura, foram financiados pelos mecenas. O artista trabalhava e quem pagava as suas despesas, né, eram os chamados mecenas, que eram ricos comerciantes, banqueiros, os burgueses. Né?